Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine. Nessa aula nós vamos falar sobre os anfíbios. Então, quais são os objetivos? Compreender a origem dos tetrápodes terrestres. O que são tetrápodes? Tetra, 4, podes, pés. Então, nós vamos compreender a origem dos animais de 4 patas, né? Terrestres. Ah, professora, mas eu não tenho 4 patas. Tem. Nós temos sim, nós não usamos para andar as 4 patas, mas os braços nossos, as asas das aves são considerados como membros, né? Então, por isso tetrápodes, tá? A origem dos anfíbios e a classificação dos anfíbios. Olha só, vamos começar de notícia. Fóssil pré-histórico revela a evolução de peixes para animais de 4 patas. Os paleontólogos encontraram restos fósseis de um peixe que viveu há 375 milhões de anos e que ajudaram a explicar essa transição entre as nadadeiras e os primeiros animais com 4 patas. Tiktaalik roseae é uma espécie transicional entre o peixe e os primeiros animais com patas, revelou que a evolução das patas traseiras começou na realidade com nadadeiras traseiras reforçadas. Então, antes eram nadadeiras traseiras, eram mais reforçadas, eles conseguiam até se apoiar, né, nessas nadadeiras. Então vamos lá ver os tetrápodes. Como eu já falei, tetra vem de 4, podes, pés, então são animais, né, que têm os 4 membros, né, as 4 patas. Eles vieram de quem? De peixes com nadadeira lobada. Tem um peixe que ele existe ainda, ele é encontrado nos mares, é chamado selacanto. Ele tem as nadadeiras lobadas, isso faz com que eles consigam até caminhar lá no fundo dos oceanos. E esses seres, eles surgiram há cerca de 395 milhões de anos atrás. Né? Então já existem registros fósseis deles. E a explicação, a possível explicação, é que eles deram origem, né, a esses tetrápodes terrestres, né? Então surgiram primeiro na água para depois irem para a terra. E esse gênero, né, que nós escutamos, que nós ouvimos na notícia, o Tiktaalik, ele é provavelmente o ancestral dos tetrápodes. O que eles faziam? Os cientistas acreditam que eles saíam da água assim, para buscar alimentos, né, ou coisas, por exemplo, que eles iam precisar na terra. Então, eles tinham essas nadadeiras lobadas que usavam para se deslocar, caminhavam ali, ficavam bem perto, sempre próximos à água e logo retornavam para o mar. Então, provavelmente, foram os primeiros seres que conseguiram fazer esse movimento de sair da água, né, ir para a terra, mas logo retornar. Acredita-se que tenha sido com o mesmo peixe que tem hoje, esse peixe saltador do lobo, saltador do lodo. Lodo é esse banhado que fica quando o rio está baixo, né? Então esse peixe ele existe e ele salta, procura o alimento e ele volta para o lodo. Então acredita que o Tiktaalik ele fazia a mesma coisa, né? Quando e aí ele deu origem a esses tetrápodes terrestres. A espécie de anfíbios que tem hoje, elas existem só a partir de 250 milhões de anos atrás. Então, os tetrápodes surgiram há 395, né? Aqueles fósseis do Tiktaalik. Mas os anfíbios atuais, né, como nós conhecemos hoje, eles existem a partir de 250 milhões de anos atrás. Então, demorou muito tempo, né, no processo evolutivo para ter os animais como nós conhecemos hoje. Né? E existe uma imagem, né, do Triadobatrachus, né, que é o provável ancestral dos anfíbios. Compartilha várias características com as rãs modernas, né? Mas já conseguem pular, né? Mas não conseguem pular assim grandes alturas, mas eles já têm essas características, né? Já encontrados fósseis desses seres. Quais são as características gerais dos anfíbios? Então, quando a gente fala de anfíbio, anfi significa 2, bio, vida. Então, nós estamos falando de animais que têm uma parte da vida na água e outra parte da vida na terra. Quais são as características desses anfíbios? O que eles têm? Eles têm um esqueleto apendicular em algum estágio da vida. Esse esqueleto foi uma das novidades evolutivas também, uma das adaptações ao ambiente terrestre.
Lembra dos peixes que ele tinha um esqueleto hidrodinâmico para facilitar o deslocamento na água? Agora, para eu viver na Terra, eu preciso de um esqueleto que seja capaz de suportar a pressão atmosférica, né? Então, eu preciso ter um esqueleto reforçado para que esse animal consiga viver ali na Terra e se deslocar. Então, em algum estágio da vida, eu vou ter esse esqueleto, né, apendicular. Na fase de larva, quando eles estão na fase da água, eles não têm esse esqueleto, mas para eles passarem a viver no ambiente terrestre, precisam ter o esqueleto no estágio da vida. Não tem mais o corpo hidrodinâmico. Imagine eles tentando viver dessa forma, né, que nem um peixe, com as patas assim, tentando viver na terra. Para a Terra já não seria uma adaptação muito favorável ter esse corpo hidrodinâmico, né? Então, toda a estrutura óssea acabou se modificando para que conseguisse suportar a pressão atmosférica, para que conseguisse facilitar o deslocamento na Terra. Os pulmões e a circulação já são mais complexos, né? Então, na água eles respiram por brânquias. Na Terra, eles respiram por pulmões, então precisa ter uma troca gasosa um pouco mais eficiente para conseguir mandar o oxigênio para todas as partes do corpo. E eles ainda são ectotérmicos. Ecto significa fora, térmico vem de temperatura. Então, a temperatura do corpo deles varia conforme o ambiente. Então, se o ambiente está frio, a temperatura do corpo deles está mais frio. Se está quente, a temperatura do corpo vai esquentando. Então, conforme varia o ambiente. É por isso que ele tem algumas adaptações. Por exemplo, se está muito frio, eles se enterram, né, para não congelarem, né, porque eles acabam, a temperatura do corpo varia conforme o ambiente. Vamos lá para uma atividade. Você sabia que o nome anfíbio é derivado do grego e significa duas vidas? Então, faça uma pesquisa e descubra por qual motivo que eles receberam esse nome.
E aí, pessoal, por que eles têm esse nome de anfíbios? Então, anfíbios recebe esse nome porque o girino, que é a fase de larva, desenvolve-se na água. E quando eles estão adultos, eles vão para a terra. Então, lembra que eu tinha falado? Anfi significa dois, bio, vida. Então, eles têm duas vidas? Significa que eles morrem e voltam de novo? Não. Eles têm duas fases. Uma fase da vida é na água, quando eles são girinos, e uma fase, aí eles passam por uma transformação e tem a fase da vida na terra, né? Quando eles já estão na fase adulta. Os anfíbios modernos, de onde eles vieram? Então, observem aqui esse cronograma, né? Olha, cladograma seria uma linha do tempo aqui. Então, o que aconteceu? Surgiram os anfíbios. Algo aconteceu num determinado tempo que deu origem aos ápodas, né? A esses seres aqui. O tempo foi passando até que algo aconteceu, algo surgiu no ambiente que favoreceu com que as adaptações surgissem. Então, surgiram os orodelos e mais tarde surgiram o grupo dos anuros, né? Então, eles têm um ancestral aqui, ó, em comum. Eles têm o esqueleto ósseo, então o esqueleto é formado por osso, adaptado a viver no ambiente terrestre. Lembra que eu falei que para viver na Terra, eles mudaram a forma do corpo deles. Lá na água, eles eram o corpo hidrodinâmico para facilitar o deslocamento na água. Agora, eu não posso vir com esse mesmo esqueleto para a Terra. Eu tenho que sofrer adaptações. Então, o esqueleto se adaptou, né? Os ossos se estruturaram de tal forma que aguentasse a pressão atmosférica, suportassem o peso, né, do ambiente e facilitasse o deslocamento na Terra. Eles têm respiração. Eles têm 3 tipos de respiração. Eles têm uma respiração branquial. Quando eles são na fase de larva, que eles são girinos, eles têm respiração por brânquias. Eles capturam o oxigênio que está dissolvido na água. Quando eles vão para a terra, quando eles se transformam e passam para a fase adulta, eles estão na terra. Eles vão respirar por pulmão. Eles têm um pulmão primitivo. Então, eles conseguem fazer as trocas gasosas. Porém, não é tão suficiente, não é tão desenvolvido ainda esse pulmão. Então, ele precisa de uma ajuda para o pulmão dele, que seria a respiração cutânea, que é a respiração pela pele. Cutis vem de pele. Então, eles fazem respiração pela pele para completar a respiração cutânea. Então, eles respiram de 3 formas. Branquial, que é quando pega o oxigênio dissolvido na água, quando eles são larvas. Na fase adulta, eles têm o pulmão, onde eles conseguem capturar o oxigênio através da respiração, e também eles respiram pela pele, né, para ajudar. Eles têm a pele fina, úmida e vascularizada. Por que será que eles têm a pele fina? Ela tem que ser úmida e cheia de vasos sanguíneos. Porque eles fazem respiração cutânea para ajudar na respiração. Então, se eu tivesse uma pele grossa, não ia conseguir fazer as trocas. Então, a pele é fina para favorecer essa respiração. Agora, será que com uma pele fina eu posso viver lá no sol escaldante assim? Não, né? Daí eu já não consigo viver com essa pele fina. A pele fina, eu preciso de ambientes úmidos, de ambientes sombreados, para não ocorrer o risco da desidratação, né? E eles sofrem metamorfose. O que é metamorfose? É a transformação. Eles passam por uma fase de transformação. Qual é essa transformação? Da fase de girino para a fase adulta, né? Então, eles têm um processo de transformação. Então, observe aqui, ó, nessa imagem, ó, no GIF lá, o girino, né, se transformando lá num sapinho, tá vendo? Então, foi sofrendo modificações, perderam a cauda, surgem os pés, logo depois surgem as patas anteriores, né? A cauda vai se retraindo e aí passa para a fase adulta. Nós temos esse aqui, ó, tão simpático, que é o axolote. Ele é um anfíbio, né? Mas ele não tem o processo completo da transformação dele. Então, ele é adulto desse jeito. E esses aqui, assim, ó, cor de rosinhas ou vermelhinhos que fica para fora, são as brânquias. Então, como eles não têm uma transformação completa, eles têm ainda um estágio de larva, algumas características. E ele fica todo simpático, né? Com as brânquias ali do lado de fora para fazer as trocas gasosas deles, né? Eles são classificados, os anfíbios, em 3 tipos: anura, urodelas e os gimnophiona. Anura, essa palavra A, essa letra A, ele significa não ou sem. E uro vem de cauda. Então, anuro, eles não têm caudas. São animais que não têm cauda. Qual é o anfíbio que não tem cauda?
Olha que simpático ele aqui, olha. São 3, né? O sapo, a rã e a perereca. São sem cauda. O urodela, urocauda, então são animais que têm cauda, que é o caso das salamandras, dos tritões, né? Eles são anfíbios, mas eles têm cauda. E os gimnophiona. Gimnophiona, eles são ápodes, eles não têm pés. Quem é do gimnophiona? A cobra cega. Vocês já ouviram falar em cobra cega? Então, a cobra cega ela é muito confundida com a cobra, né? O réptil. Mas, nesse caso, ela não é um réptil, ela é um anfíbio. São chamados de cecília ou cobra cega. Eles não têm, né, a estrutura dos olhos porque eles vivem geralmente enterrados embaixo da água, assim, onde tem bastante terra e lodo, eles vivem ali enterrados, não fazem mal para ninguém, né? E são da classe dos gimnophionas. Vamos lá para uma atividade, olha, um cladograma. Lembra desse cladograma? Eu tinha mostrado um antes. O que significa essa linha aqui? É uma linha do tempo. Cada vez que eu tenho uma divisão, significa que algo aconteceu naquele ambiente que favoreceu com que novas características que surgiram fossem aproveitadas para aquele novo ambiente. Então vamos lá. O cladograma representado mostra a possível relação de parentesco entre espécies de anfíbios atuais e os primeiros tetrápodes. Apesar de apresentarem um ancestral comum com os amniotas, ainda são dependentes da água. Cite 2 características que comprovam a dependência. Por que eles são dependentes da água? Por que eles precisam viver sempre em ambientes, mesmo que vivam na terra, precisa sempre estar num ambiente úmido ou que tenha água por perto? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já volto com a resposta.
E aí, gente, por que que eles, o que que faz com que eles sejam dependentes da água? Olha, os anfíbios têm a pele fina, né, cutícula fina, fazendo com que possam sofrer dessecação. Então, eles ainda não são adaptados a viver em ambientes que tem um sol muito forte, né, e seja um ambiente muito seco. Então, porque eles têm a pele fina. E eles também, os ovos, eles botam os ovos na água. Né? Lembra que eles têm duas vidas? Então, o ovo é botado na água, quando ele é larva, ele vive na água, para depois ele passar pela metamorfose e viver na fase adulta. Então, eles dependem da água devido à pele fina, né? Que pode desidratar, pode ressecar. E a reprodução ocorre na água e também eles têm essa fase da vida na água. O anura. A anura, então, é sem cauda. Anão e uro vem de cauda, então são os animais sem caudas. Quais são eles? Os sapos, as rãs e as pererecas. Você sabe diferenciar sapo, rã e perereca? Olhando eles ali, ó. Imagine que você tá ali e encontrou eles em algum lugar. Você sabe a diferença de sapo, rã e perereca? Nós vamos ver algumas diferenças, olha. O sapo, geralmente ele tem a pele, as pernas e os braços mais curtos. A pele deles é seca. Então, você vai perceber lá na rã e na perereca que eles têm uma pele com muco. A pele do sapo já é mais seca. E é granulosa, parece que ele tem umas rugas assim, né? Isso vai ajudar a proteger um pouquinho mais da desidratação, né? Então, por isso que eles têm a pele rugosa. A maioria das espécies vão viver nas folhas que estão caídas, né? Vão viver nesses ambientes úmidos. Então, uma das características é as pernas mais curtas, pele seca e pele rugosa. A rã, ela tem perna grande e elas são mais grossas, principalmente as patas de trás, porque ela usa para fazer o impulso para pular, né? Então, eles saltam, então elas têm a pele longa para isso. A pele é úmida, então você percebe, e a pele também é bem lisinha, diferente do sapo que tem a pele granulosa. Alguns grupos têm uma membrana interdigital, olha. Não são todas as rãs, né, que têm uma membrana interdigital, mas algumas delas têm uma membrana em volta assim dos dedos. Isso vai facilitar o deslocamento na água, por exemplo, né? Então elas também vão conseguir se deslocar na água, nadar, e essa membrana interdigital ajuda a ter velocidade. Não são todas, mas elas têm. E a perereca, elas são escaladoras e saltadoras. E elas têm discos adesivos nas pontinhas dos dedos, assim. Tem esses discos, são ventosos e ajuda elas a escalarem, né? Então, essas são a diferença. Não precisa sair correndo quando vocês verem, né? Se tiverem a curiosidade, lembrem da aula e vão lá olhar a presença para tentar identificar quais são eles, né? O sapo, rã ou perereca. Os urodela, urocauda, então dela que possuem cauda. São as salamandras e os tritões. Existem cerca de 515 espécies desses seres, né? São os seres que têm cauda, também passam por toda a fase da metamorfose, né? E são bem bonitinhas. A salamandra sempre parece que ela tá sorrindo, mas é o formatinho, né, da boca dela. E as gimnofionas são a ausência de patas. Como que se pode diferenciar uma cobra cega de uma cobra? Né? Ela tem esses anéis, assim, ó, a pele delas é segmentada nesses anéis, né? Também são confundidas também com minhocas, dependendo do tamanho da cobra cega. Ela pode ser confundida com minhoca, mas ela tem bem assim, olha, a pele segmentada, você não consegue também perceber a diferença da parte anterior e posterior. Então, nessa aula nós falamos sobre a origem dos tetrápodes, caracterizamos os anfíbios, estudamos as principais ordens, né? O anura, o urodela e o gnomophiona. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!